Prefeitura Municipal de Londrina, Gerência de Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos. Planos de Estudos Dirigidos 7, Aula 4. O que vamos aprender na aula de hoje? A realizar operações de adição e a reconhecer valores de cédulas e moedas e realizar operações. Para que vamos aprender esse conteúdo? Para resolver questões diárias e efetuar operações de adição, e para reconhecer valores de cédulas e moedas e realizar operações. Como vamos aprender esse conteúdo? Realizando a sequência didática 4 do plano de estudos dirigidos impresso. Então, dentre os materiais que você tem, você vai selecionar esta aula, que é a aula 4. Como saberemos se você aprendeu? Através da realização das suas atividades, que serão corrigidas e retomadas pelo professor no nosso retorno, e neste momento, através do auxílio do seu professor via o WhatsApp. Hoje, então, retomaremos o tema Festa Junina. Falaremos sobre as festas populares que fazem parte do acervo cultural do nosso país. As festas juninas sempre tão aguardadas por todos. Então, vamos fazer a leitura deste pequeno parágrafo para que possamos iniciar a nossa aula. O mês de junho tem muitas festas juninas, com muita dança, comilança e animação. Na tabela abaixo, mostramos as principais comidas que geralmente são feitas para as festas juninas das escolas e indicamos os seus preços. Observe. Então, vamos olhar aqui a tabela, né? Temos, então, olha, o nome dos alimentos na primeira linha e os preços. Vamos olhar, então, as colunas dos produtos, dos alimentos e os seus valores. Então, veja, olha, o bolo, R$ 4. O milho, R$ 5. A pamonha, R$ 7. A pipoca, R$ 2. E o quentão, R$ 6. Vamos então ver o que pedem as atividades. Então, olha, é hora de calcular. Vamos lá então para a primeira atividade. Utilizando as informações da tabela de custo dos produtos da festa junina, resolva os problemas. Então, temos lá, olha, a letra A que diz: na festa junina da sua escola, Maria comprou 5 pedaços de bolo e gastou. Então, observe, nós vamos fazer essa conta para que você tenha um exemplo para fazer as demais. Então, veja, olha, um pedaço de bolo custa R$ 4. Veja a representação em cédulas de R$ 4. Então, estou utilizando aqui, olha, duas notas de R$ 2, que dá o valor de R$ 4. Então, são 5 pedaços de bolo. Temos um, agora dois, 3 pedaços, cada um custando R$ 4, 4 pedaços e 5 pedaços. Então, a questão nos pergunta quanto ela gastou comprando esses 5 pedaços de bolo. Então, temos que fazer uma operação. Qual é a operação adequada que fazemos quando queremos juntar valores? Isso mesmo, é uma operação de adição. Então, eu uso esse sinal, essa cruz, que representa a adição. Veja que nós temos os valores exatos, olha, não temos centavos, então, por isso, podemos repetir aqui o 00 e a vírgula. Observe também que é importante, quando armamos as contas, deixar todos os números nas suas ordens corretas. Então, temos aqui números na unidade, e iremos precisar também da ordem das dezenas. Vamos então fazer a conta de quanto gastamos olhando aqui para as cédulas. Vamos lá então, olha, conte junto comigo. Vamos fazer uma contagem de 2 em 2. Olha, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sabemos que quando temos
mais que 10 nós não podemos deixar na unidade. E aqui nós temos 20, são 2 dezenas, não é isso? Cada dezena são 10. Então, nós podemos aqui observar, olha, que eu tenho 10 mais 10. Então, eu vou fazer a troca dessas unidades por dezenas. Vamos lá, então, olha, eu tenho aqui a primeira, vou trocar por uma dezena. E tenho aqui mais 10 que eu troco por mais 10. Então, veja lá na operação, olha, 20 eu deixo zero, porque não tenho nenhuma unidade, e vão lá 2 dezenas para a ordem da dezena. E aí eu tenho o valor de 20. Então, veja, como que eu vou responder então a questão? Voltando lá, olha, 5 pedaços de bolo, Maria gastou, olha lá então, olha, 20 reais, certo? Aí você vai fazer isso com os demais alimentos. Olha, veja, tem aqui então 4 pamonhas, cada pamonha 7 reais. Então, veja, olha a composição de 7 reais. 5 mais 2, 7 reais, mas são 4 pamonhas. Então, você vai ter que juntar esse valor 4 vezes. Muito bem, depois tem lá, olha, o quentão. O valor do quentão são 6 reais. Então, olha, eu compus 6 reais dessa forma. Uma cédula de 5 mais uma moeda de R$ 1. Poderia ser composto de outra forma? Sim, poderiam ser 3 cédulas de R$ 2, não é? Poderia ser uma nota de R$ 5 e 2 moedas de 50 centavos e assim por diante. Tem várias opções de compor. Nós utilizamos aqui uma cédula de R$ 5 e uma moeda de R$ 1. Muito bem. Agora calcule quanto Maria gastou na compra de todos os produtos. Então, depois que você descobriu o valor de todos, de cada compra que fez, você vai juntar aqui, ó. Então, qual que é o valor de 5 pedaços de bolo? Qual é o valor das 4 pamonhas? E qual é o valor do quentão? Você vai fazer uma outra operação de adição, uma conta de mais, ok? Muito bem. Lembrando que se você tiver dificuldades, acione o seu professor via WhatsApp, ele está à sua disposição para te ajudar. Faça a tentativa, fotografe, manda para o seu professor poder observar quais têm sido as suas dificuldades, para que assim você consiga realizar a atividade. Olha, temos então mais perguntas. Em qual produto ela gastou mais? Então, depois de juntar, fazer a soma de todos os custos, qual dos 3 produtos ela gastou mais? O bolo, a pamonha ou no quentão? Então, vamos seguir. Tem outra pergunta. Olha, então, cada um você deve saber o valor que foi gasto. Lá por último, o quentão, né? Quanto ela gastou na compra das pamonhas e do quentão? Então, ela comprou 4 pamonhas e um quentão. Quanto ela gastou nestas compras? Quanto ela gastou na compra de quentão e bolo? Então, você vai juntar o valor do quentão e juntar o valor do bolo para saber quanto ela gastou na compra desses 2 alimentos. Então, a questão número 2. João foi à festa junina da igreja e comprou R$ 115 em quitutes. Quando retornou a casa, viu que seu filho também havia comprado os mesmos produtos. Quanto os dois gastaram juntos? Então, vamos iniciar compondo esse valor de R$ 115. Uma das formas que eu posso fazer a composição desse valor é utilizando uma cédula de R$ 100, uma cédula de R$ 10 e uma cédula de R$ 5, compondo então R$ 115. Agora, vamos então ver o quadro. Olha que tem lá as ordens da unidade, da dezena e da centena. Então, o número 115, ele tem uma centena, uma dezena e 5 unidades. Então, este é o valor de cada ordem deste número. Então, ele tem, olha, uma centena, uma dezena e 5 unidades.
E o filho do seu João gastou a mesma quantidade. Então, vamos repetir aqui novamente: 115. Nós temos que fazer uma operação matemática, a operação que junta valores. Então, esta operação é a adição. Então, veja, olha, quando eu junto 5 mais 5, eu tenho 10. Eu não posso deixar 10 na unidade, porque 10 já se formou uma dezena. Então, eu vou trocar essas 10 unidades por uma dezena. Por isso, eu subi um ali, ó, que é uma dezena, que eu troquei as 10 unidades por uma dezena. Agora, eu tenho 1, 2, 3 dezenas. Olha, estou juntando. E, por último, olha para as centenas. Eu tenho 1, 2 centenas. Então, eu vou ficar com um valor de R$ 230. Quantos dois gastaram juntos? R$ 230. Muito bem. Agora nós vamos para a próxima situação. Olha, o diretor Lucas possui R$ 974 na poupança da escola para fazer a festa junina. Gastou 762. Quanto restou na poupança? Então, a primeira coisa, vamos compor o valor de R$ 974. Então, conte comigo, olha, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 950, mais 20, 970, 972, 974. Então, esta é uma forma de compor este valor, que é bem próximo de... Muito bem, bem próximo de R$ 1.000. Vamos então compor agora o valor de R$ 762. Vamos lá? Muito bem, então nós vamos novamente usar cédulas de R$ 100 para compor esse valor. Então, olha, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 750, 760, R$ 762. Muito bem. Então, agora nós iremos fazer a composição desse valor para que a gente veja qual é a operação que devemos fazer para encontrar o valor que restou na poupança da escola. Então, olha, ele tinha R$ 974 nesta poupança, teve um gasto de R$ 762, e aí eu preciso saber quanto foi que restou na poupança, que ele tinha 974 e retirou, gastou R$ 762. Então, qual é a operação que eu utilizo quando eu quero saber quanto restou? Eu vou fazer uma operação de subtração, para que o restante seja o que ele ainda possui nesta poupança, certo? Então, eu vou fazer uma conta que a gente chama de menos, ou uma conta de subtração. Você então chegará à resposta dessa questão. Enquanto eu luto, sou movido pela esperança, e se eu lutar com esperança, posso esperar. Paulo Freire. Nós estamos encerrando a aula de hoje. Não se esqueça de solicitar a ajuda do seu professor. Esteja solicitando o auxílio dele para que você possa fazer as suas atividades e corrigi-las também. Um ótimo descanso para todos.